Na aula de hoje vamos trabalhar com o Google Drive, algumas ferramentas, né? Eu vou mostrar como funciona o compartilhamento, criação de pastas, documentos, planilhas, né? Então, após fazer login na sua conta do Google, você pode ir no Drive, aqui aparece, né? No Drive, você clica lá e cai nessa tela aqui. Bom, o Drive tem um menu compartilhados com amigos, ou seja, você pode compartilhar as suas pastas, arquivos, os criados ou acessados recentemente, os importantes com estrela, a tua lixeira, vai mostrar o teu armazenamento. Basicamente, isso aqui é a tela principal. Bom, primeiramente vamos criar uma pasta. Então, ele mostra o Drive aqui. Eu posso usar o botão direito e aí eu posso criar uma nova pasta, baixar arquivos ou pastas, ou melhor, subir arquivos, né? Fazer upload, criar documentos do Google, planilhas eletrônicas, apresentação de slides, formulários, entre diversas outras ferramentas existentes. Então, uma criação de pastas, nova pasta, vou chamar de exercícios, criar, e aí ele simplesmente mostra a minha pasta aqui, na minha área de trabalho, e aqui dentro. A lixeira do meu Drive vai mudar, dá uma informação, às vezes traz essas informações, né? Ó, a partir do dia 13, os itens serão excluídos definitivamente. Tá? Então você não vai precisar mais limpar a lixeira. Enfim. Então olha só, eu tenho a pasta Drive que mostra exercícios e ao clicar em exercícios eu não tenho nada aqui. Eu posso subir, fazer upload de um arquivo para cá ou simplesmente criar novos arquivos. Dentro dessa pasta, vamos criar um arquivo de texto. Então ele já está selecionado aqui. Eu posso clicar com o botão direito em qualquer lugar dentro dessa área ou aqui. E aí documento Drive, documento com base em algum modelo ou documento em branco. Eu crio um documento em branco, ele abre em uma outra aba aqui, sem título. Aqui em cima aparece o título, eu posso colocar exercícios do Google Drive. Tá, ó, salvando, eu não preciso clicar em salvar, automaticamente as coisas que eu vou fazendo ele vai atualizando e vai salvando na minha pasta. Olha aqui, eu posso marcar como estrela, né, que é um arquivo importante, depois fica destacado lá. Eu posso mover para pastas. Aqui eu tenho a opção de ver o status do documento, tem a possibilidade de compartilhar, né, que depois a gente vai ver isso também, né, um histórico de comentários e tal. E aqui é a minha conta. Bom, essa aqui é a minha área de trabalho com os meus menus e as minhas formatações. Vou digitar um título: Conhecendo Google Drive, só para a gente ter uma ideia. Algumas formatações básicas, seleciono normal, como no qualquer editor de texto, no Word ou no LibreOffice, né? Então, aqui eu tenho alguns tipos de texto, estilos de título. Então posso colocar título, subtítulo, título 1, 2, 3, que seria o título principal, secundário, né? Vamos colocar o título principal. Olhem, ele já põe um tamanho maior, né? No momento que eu descer aqui, ele volta para o meu texto normal. Então, vou colocar aqui: apresenta diversas ferramentas. 2 pontos. Tá. Aí eu quero formatar, vou dar alguns espaços aqui. Quero formatar. Vou mudar a fonte, tá? Comic. As pessoas não gostam. Posso aumentar aqui por tamanho, né? Ou digitar aqui. Vamos colocar 14.
posso colocar em negrito. Vamos colocar outros itens aqui. Aqui eu coloquei algumas ferramentas do Google Drive. Digitei o título de uma delas, né, o Google Docs ou documentos do Google, e copiei um texto aqui da internet. Beleza. Vamos fechar aqui a apresentação, só para não ficar aparecendo aqui. Bom, olha só, nesta parte do documento aqui apresenta várias ferramentas. Eu quero colocar como marcadores, então tem a possibilidade de eu escolher marcadores no meu texto, tá? Com bolinhas, quadradinhos ou setas. Então, dependendo do que eu selecionar, ele vai ficar a marcação. Então, eu coloquei bolinhas. Aqui, digamos que eu quero colocar, eu dei um tab, né? Uma tabulação, ele vai para frente, documentos de texto. Documentos de texto, só uma explicação, né? Digamos um subitem dentro do Google Docs. Então eu posso criar subitens, né? E também poderia colocar como uma lista numerada, 1, 2, 3, daí fica 1.1.2 ou ABC, né? Então posso criar indentações nesses marcadores e numeração. Outra possibilidade aqui, quando eu vier aqui, eu aumento o recuo, ele vai mudando a figura, né, da indentação, e também eu posso diminuir o recuo, aumentar e diminuir, vai e volta aqui. Essas são as possibilidades, então, em listas, né, que tem as formatações. Bom, aqui eu tenho um título, então, o que eu posso fazer? Eu tenho um alinhamento, ele está alinhado à esquerda por padrão, eu vou centralizar, ele fica centralizado no documento, vou aumentar a fonte para 14, vou colocar ela como sublinhado, a gente já viu o negrito aqui, o sublinhado, e vou escolher uma cor, vamos colocar tipo um vermelho para o título. Esse texto aqui, eu vou selecioná-lo. Notem que eu copiei da internet, então tem algumas coisas que estão em negrito, outras não, algumas palavras, né, onde faz um certo realce aqui dentro do texto. Nessa parte do texto que eu copiei da internet, né, um conceito do Google Drive, do Google Docs, ele vem com as formatações como eu falei. O que eu posso fazer? Limpar formatação. Então essa opção aqui vai tirar negrito, itálico, essas formatações que tiverem e vai deixar um texto puro, uma formatação padrão. Então aqui me ajuda bastante se tiver várias formatações para que eu não precise tirar uma por uma. Então, digamos aqui, eu marquei o Android OS e coloquei uma cor de destaque, é tipo uma caneta marca-texto, né? Tem essas possibilidades. Caso eu queira tirá-la também, o que eu posso fazer? Seleciono essa parte e venho em limpar formatação. Tirou o destaque, a cor de destaque. Ou eu poderia colocar em nenhuma aqui dele também tiraria. Bom, vamos pegar esse texto aqui e justificá-lo. Ele fica justificado, reto dos dois lados, fica mais apresentável, né? Aqui eu tenho espaçamento entre linhas, eu tenho a opção simples, 1,15, 1,5 e duplo, que é os padrões que se utiliza. Normalmente 1,5 para trabalhos científicos, dependendo do que é pedido. Tá? Então, aumentei aqui. Entre outras possibilidades, adicionar espaço antes do parágrafo ou depois do parágrafo. Essa opção aqui, antes quanto depois, eu dou um Enter aqui e vou colocar um pequeno texto aqui. No Docs
possível inserir novo arquivo. Notem que existe um espaço maior entre esse parágrafo e esse, porque foi, vamos colocar aqui, foi inserido, errei de opção aqui, foi inserido um espaço depois do parágrafo. E eu posso remover ele. Se eu remover, ele vai tirar esse espaço aqui. Então existe a possibilidade de adicionar ou remover espaço antes e depois. E também posso colocar um espaçamento personalizado. Espaço entre as linhas, posso colocar aqui, e antes e depois também. Então depois vou colocar 6 pontos e dou um aplicar. Ele vai pegar o padrão aqui, que é o que a gente tinha configurado antes. E aí tem essas opções aqui, manter com o próximo, manter linhas juntas ou evitar linhas únicas. Então, se ele ficar no final da folha aqui, ele vai puxar para a próxima página, né? Ele não vai deixar uma linha perdida, né? no início e no final da página. Ele faz isso. No exemplo que eu falei agora, nessa formatação aqui, espaço entre linhas, né, evitar linhas únicas, eu vou dar um Enter e ele teria que ficar uma linha, essa última linha aqui na próxima página. O que ele faz? Ele joga duas linhas para não ficar somente essa linha aqui perdida. Então, essa é uma das possibilidades. Caso eu coloque manter as linhas juntas, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todo o texto para a próxima página. Por quê? Porque ele somente caberiam duas linhas e ele vai manter esse parágrafo junto. Então ele joga todo para a próxima página. Então isso não é legal. A sugestão é evitar linhas únicas, ou nem isso, né? Não teria problema ficar somente linhas únicas. Tem outras formatações aqui também. Por exemplo, eu posso inserir um link, eu vou clicar aqui e ele me dá a possibilidade. Eu copiei um link do YouTube e vou colar aqui. Aí eu dou um aplicar e ele mostra o link dessa forma. Ou também eu posso colocar uma legenda, aula sobre Google Docs. E aí ele vai aparecer essa legenda ao invés do link. E aí no momento que eu clicar aqui, ele vai abrir esse link do YouTube. Existe essa possibilidade também. Aqui eu inseri copiei e colei mais um parágrafo aqui, né? No caso 2. Eu vou selecionar, existe a possibilidade de colocar parágrafo. Olha só, recuo, digamos 1,5. Esse aqui é o recuo de todo o texto que a gente usa para citações. Tá? Ó, eu posso, fiz errado, posso desfazer. Uma forma de colocar parágrafo também é selecionar, em formatar, eu tenho a opção alinhar e recuar, opções de recuo. Então, esquerda e direita, ele vai empurrar todo o texto, esquerda e direita, ou recuo especial. Aí eu tenho a primeira linha, e aí eu padronizo como eu quiser. No caso, vou colocar 1,5 e vou dar um aplicar. E aí ele está colocando a primeira linha como recuo, ou seja, é o nosso parágrafo padrão, tá? Que daria para trazer aqui por cima também, recuo primeira linha. Notem que aqui ele dá essa possibilidade, ó. Eu fui lá no formatar para vocês verem que ele faz isso. Dentre outras formatações, aqui eu tinha inserido um link, né? Existe adicionar comentário. Quando eu clico aqui, ele dá algumas opções, adicionar comentário. Então, posso colocar, olha só, ele seleciona esse parágrafo aqui e eu dou um comentário. Por exemplo, para correção de algum trabalho.
verificar formatação. Tá? Posso colocar isso e dou um comentário e ele fica aqui, quem falou isso, verificar formatação. Mas aí eu posso editar esse comentário, criar um link ou simplesmente excluir ele. Excluir, ele vai tirar o comentário. Também tem essa possibilidade. Por exemplo, eu preciso inserir uma imagem aqui, o símbolo do Google Drive. Eu posso vir em inserir imagem. Olha só, eu posso pesquisar na web. Eu já baixei essa imagem, então eu vou fazer o upload do computador. Eu posso buscar essa imagem aqui no meu Google Drive, se eu tiver ela salva aqui, nas fotos, simplesmente por link, ou pegar uma foto automaticamente da câmera do computador. Fazer upload então. Aqui ele está em downloads já, Drive, abrir, ele joga para cá. Eu quero centralizar ela, seleciono a imagem, venho aqui em alinhar, centralizar, porém ele está centralizado com o parágrafo, então eu posso pegar aqui e colocar 0, aí ele fica centralizado com as minhas margens. Aqui eu inseri uma imagem. Vou dar uma passada rápida em alguns menus. Olha que interessante, a última edição feita há 3 minutos. Eu estava parado, não tinha mexido em mais nada, né? Então ele mostra as atualizações que foram feitas. No menu arquivo, olha só, eu posso compartilhar, depois a gente vai ver isso. Posso criar um novo arquivo, abrir um existente, fazer uma cópia, né? É uma espécie de salvar como. Posso fazer download em documento X para o OpenOffice, em texto simples ou em PDF, né? Compactar, existem várias opções. Ele pode mostrar as versões, eu posso mudar de nome, que é possível ir direto lá em cima também. Posso mover para lixeira, apagar, adicionar um atalho ao Google Drive, tem várias opções aqui. Tá? Dentre essas, então, fazer download. A gente utiliza muito documentos em PDF, então documento em PDF, ele vai fazer um download desse arquivo aqui da forma que ele está mostrando aqui. Eu posso abrir ou salvar. Se eu colocar em salvar, o meu está direcionado direto para o documento, os downloads, então ele vai baixar na pasta downloads. Eu vou abrir só para vocês verem como vai ficar aqui. Então eu estou fazendo um download em PDF. Olha, ele cria uma nova página aqui, conhecendo o Google Drive, apresenta diversas ferramentas, tal, documentos do Google, e assim ficou o meu texto. É isso aqui que eu tenho de formatação e de texto até o momento. Lembram que eu coloquei um título aqui para o meu link. Se eu clicar aqui, ele vai abrir no YouTube esse texto aqui. Tá? Na verdade é um vídeo, né, no YouTube. No menu editar eu posso desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, excluir, selecionar tudo, né? Basicamente localizar e substituir, basicamente as ferramentas que tem no Word também. Né? Só que aqui os atalhos podem ser diferentes, né? Localizar e substituir é Ctrl H aqui. Então, digamos, eu quero localizar uma palavra que seria o drive. E aí ele vai mostrar, ó, localizar, mostrou aqui tem um drive, próximo, aqui tem um drive. Eu poderia colocar substituir por drives. E daí ignorar sinais, diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Tem várias opções aqui. Próximo, vai aparecer o meu título, próximo, vai aparecer, vamos tirar daqui, não está saindo. Vamos voltar anterior aqui, próximo, daí ele ficou em cima aqui no caso. Deixa eu cancelar para puxar para cá. Tá, deu uma travada aqui por isso. Ó, então posso puxar para o lado aqui. E se eu colocar substituir, ele vai substituir a palavra drive por drives
e todas as palavras que ele encontrar. Tá? A gente não vai fazer isso, né? Só para saber que existe. Tá? Outra, o modo de visualização, ele está como layout da impressão. Eu posso colocar outras em edições, sugestões, visualização, como vai ficar para imprimir. Posso exibir as regras aqui, as réguas, as estruturas de tópico também, mostrar quebras de seção, caso tiver, mostrar como tela cheia, que nem ele está fazendo aqui. E aí ele me dá a opção, se eu dou um ESC, ele volta para a tela normal. Né? No inserir eu tenho as opções de inserir imagem, tabela, desenho, gráficos, posso colocar uma linha, notas de rodapé, algum caractere especial, posso criar fórmulas, cabeçalhos e rodapés que a gente vai ver também, inserir número de páginas, quebra de página, os links, que tem algumas formatações aqui, né? Depois a gente volta para lá. Formatações de texto, parágrafo, os alinhamentos que eu mostrei antes do parágrafo, espaçamento entre linhas, colunas, algumas tem aqui. Marcadores de numeração também, né? Cabeçalhos de rodapé, números de páginas, né? Limpar a formatação. Algumas ferramentas como verificar ortografia e gramática, que ele faz uma verificação se falta acento, está escrita a palavra errada, isso é bem interessante, né? Revisões também, citações, dá para fazer por aqui. E alguns complementos. Esses são os menus básicos que existem. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver para o final. Aqui, digamos, aqui eu vou inserir uma tabela. Vamos falar de tabela. Ó, inserir uma tabela. Fugiu aqui. E aí eu posso dizer, digamos, eu quero colocar nome e turma de alguns alunos. Eu vou inserir uma tabela aqui. Ó, cliquei, ele já colocou aqui. Vou colocar nome e turma. Então, eu tenho os nomes de André. Tem um problema de digitação aqui, né? João, Maria, daí turma 1, 2, 1, e eu posso ir criando tabelas, inserindo, posso fazer formatações, né, com as minhas tabelas, colocar cores, tem várias opções de tabela. Existe a possibilidade de inserir linhas também, ó, vou clicar com o botão direito, inserir linha abaixo, acima, coluna esquerda, direita. Vamos colocar uma coluna à direita. Ó, ele dividiu de uma forma igual, né, o tamanho das colunas. Então, nome, número, nome, turma, poderíamos colocar, sei lá, disciplina. E ele já traz a formatação. Vamos colocar lá, informática básica, algoritmos, só para ter. E aqui eu preciso inserir, botão direito, inserir uma linha abaixo. Então vou colocar lá, José, P2 também. E vamos colocar algoritmos. Então eu posso ir editando minha tabela. Eu tenho várias opções aqui. Posso tirar uma linha, posso excluir uma linha, posso excluir uma coluna. Tem várias formatações em relação a tabelas. Existe a necessidade, em alguns casos, de inserir um cabeçalho ou um rodapé. Então eu posso ir no menu inserir, tem uma opção aqui, cabeçalho e rodapé, eu quero inserir um cabeçalho. E eu vou colocar, por exemplo, curso técnico em informática. E aqui também, como ele é um texto comum, existe a possibilidade de centralizar, de mudar, colocar negrito, aumentar o tamanho, colocar uma cor, todas essas formatações eu posso fazer. E aí ele
me dá a possibilidade de dizer primeira página diferente. Se eu marcar isso, ele cria uma quebra de página, né? Ó, aqui ele deixa, eu posso remover o cabeçalho, inserir o número de página ou fazer alguma formatação. Em princípio, vamos deixar aqui primeira página diferente, tá? E aí eu vou sair fora aqui. Olha só, como eu marquei isso, ele colocou, digamos que essa aqui é a página de título. Então ele não colocou nada para ficar a primeira página, mas todas as outras páginas ele vai aparecer curso técnico em informática. Se eu descer aqui com o Enter até ir para a próxima página, olha só, aparece curso técnico em informática, porque a primeira página é diferente. Existe essa possibilidade. Também inserir número de página, né? Contagem de páginas, e aí ele jogou, no caso aqui, ele está mostrando, ele jogou só lá embaixo, né? Eu desfiz a opção aqui porque o que ele fez, no menu inserir número de página, eu fui em contar página, e ele conta o número de páginas e insere, tipo, tinha 3 páginas, ele colocou a terceira. A gente vai em mais opções. Eu quero inserir o número de página no cabeçalho ou no rodapé. No nosso caso, no rodapé, mostrar na primeira página. Se é uma página capitular, eu não preciso fazer isso, ou não mostro normalmente. Então, eu posso desmarcar essa página aqui e iniciar em 1. Tá? Aplicar. Então, a primeira página não mostra. Na segunda página, a número 2. Na terceira página, número 3. E inseriu os meus números de página da forma correta. Uma formatação interessante que tem, por exemplo, eu preciso escrever uma fórmula, né? H2O, eu seleciono 2, vou em formatar, texto, subscrito, e ele vai colocar um índice. Aqui no caso, 10 na menos 2, eu posso colocar formatar texto e coloco sobrescrito, e aí ele põe dessa forma aqui. Então são formatações bem úteis. Existem alguns textos, eu preciso, sei lá, colocar como taxado, é um risco sobre o texto. Eu seleciono ele, vou em formatar, texto, taxar, e ele mostra isso aqui. Isso normalmente se usa em leis, quando a lei é mudada, ele não some, ele não apaga, ele deixa com um risco em cima para dizer que ela foi modificada. Somente isso. Existe a possibilidade de formatar um texto, caso eu queira colocar ele em 2 colunas, 3 ou mais, né? Então, formatar colunas, e aqui eu tenho as opções. Vou colocar ele em 2 colunas. E aí ele simplesmente divide meu texto em 2 colunas. E aqui ele já está com um texto normal, ou seja, em uma coluna só. Por quê? Porque ele pegou e formatou somente o texto que eu selecionei nas colunas que eu pedi. Esses são os comandos principais, né? Existem outras possibilidades também de formatação, mas esses são os mais utilizados. Existe a possibilidade da gente compartilhar esse arquivo também. Então, compartilhar, ele está apenas comigo, então eu clico nessa possibilidade de compartilhar e aí ele vai me dizer, adicione pessoas para esse grupo, com quem eu posso compartilhar. Então eu posso copiar um link, que é o que vocês vão fazer, vamos dar as opções de compartilhamento de link. Posso copiar o link. Somente as pessoas que tiverem esse link podem acessar esse arquivo compartilhado, né? Ou eu posso colocar, por exemplo, vou compartilhar aqui com a minha outra conta do Gmail. Eu vou colocar aqui trabalho Google Drive. E aí essa pessoa aqui, essa conta de e-mail, vai receber um e-mail com essa notificação que um arquivo foi compartilhado com ele. Existem possibilidades de edição, então somente leitura,
né? Então essa pessoa que vai poder somente ler o arquivo, ou ele vai poder comentar, somente comentar, ou ele vai poder editar. Se esse editar, ele pode apagar, fazer o que quiser com o arquivo, né? E aí, então eu dou um enviar e ele envia um e-mail para essa pessoa. Aí no compartilhar aqui, mostra compartilhado com uma pessoa, né? No caso, o meu celular aqui ele está com o Gmail aberto, já apareceu a visualização na tela que eu recebi um e-mail com um arquivo compartilhado. Então, aqui ele está mostrando que o arquivo está compartilhado com essa pessoa aqui e que ela pode fazer a alteração. E também tem a possibilidade de copiar o link, ó, copiei o link, tá? Vou concluir. E aí, se eu quiser mandar um e-mail para uma pessoa, para ela entrar pelo link, né? Eu somente colo esse link lá e a pessoa vai ter acesso ao arquivo com base no link. Clica no link, entra no arquivo e pode... Ou seja, ela clica no link, vai abrir o arquivo e ela pode fazer as modificações, ler, fazer o que ela quiser. Fiz as formatações necessárias, né, o que era necessário. Vou fechar o arquivo e aí ele aparece o meu arquivo aqui. Ó, eu tenho a pasta, o meu Drive, a pasta exercícios, que aparece aqui também, Drive exercícios, e eu tenho esse arquivo do Google Docs, né, dentro dessa pasta exercícios aqui. Então aqui tem algumas possibilidades também, posso criar um link para cá, né, compartilhar com outras pessoas, a questão de visualização, posso excluir, como eu falei no início, né, mais opções, e aí a minha pasta, então, aqui, posso criar uma nova pasta e posso gerar um link para ela também, né, e compartilhar, que é o objetivo agora. E posso fazer download da pasta com tudo que tiver dentro. Então, vou compartilhar da mesma forma que o arquivo eu fiz, ele permite que eu compartilhe a pasta com outras pessoas. Notem que eu já havia compartilhado o arquivo, esse arquivo aqui do Google Drive, com a minha outra conta. Só que aqui não aparece, por quê? Porque eu estou compartilhando a pasta e não o arquivo. O arquivo já está compartilhado. Mas se tiverem mais arquivos dentro dessa pasta, eles não estão compartilhados. E nesse caso aqui, eu cancelei com o ESC, eu posso compartilhar a pasta. Clico com o botão direito, então, e compartilhar. E aí também eu posso gerar um link ou colocar para a pessoa que eu quiser compartilhar. Então ele vai me dar as opções aqui. Vamos ver se ele já vai puxar. Não, eu tenho que digitar o e-mail por completo. Mas enfim, essa é a possibilidade. Tá? E daí aqui vai mostrar o que eu tiver compartilhado. Ó, no caso eu não tenho arquivos e pastas compartilhados com você, que outras pessoas compartilharam com a minha conta, aparecem aqui. Nesses recentes aparecem os exercícios do Google Drive, que foi o único que eu fiz, que é mais recente. Se tivesse marcado com estrela, ele apareceria aqui, e o que está excluído aparece aqui, que não é o caso, né? Não temos nada excluído. Então, basicamente são essas funcionalidades que seriam apresentadas na aula de hoje. E ao invés de usar o botão direito, eu posso clicar em Novo, que vai trazer as mesmas opções aqui, no caso, para subir um arquivo, pasta ou para criar um novo documento. Então, ficamos por aqui. Até mais.